nasceu em São Fidélis e veio para o Rio de Janeiro, para Niterói, com 18 anos de idade. E quando conheceu a doutrina, aí logo a família começou a participar, a frequentar, e mamãe depois, com o tempo, ela foi na frequência, com mais ou menos 50 anos, mamãe foi trabalhar pela doutrina como bibliotecária na filial de Niterói. Então, hoje ela tem 97 anos, então desde os 18 anos com frequência na doutrina. A família toda frequenta também, principalmente na filial de Niterói. Olá a todos, eu sou Antônia. Vou contar a minha história, a sua história. Eu conheci o racionalismo cristão através de minha avó. Eu ia escondidinha debaixo da saia dela, porque eu era pequena, era proibida levar as crianças para as casas do racionalismo cristão. Depois eles fecharam as casas, depois abriram, era só a limpeza psíquica. Chegaram um tempo que eu fui perturbada dos espíritos inferior. Mas, através dessas casas, eu curei. A minha fortalece, a minha força de boa vontade. Depois eu casei, eu estava à espera do meu bebê. E eu escrevi para o Racionalismo Cristão, que é a Casa Sede Mundial, o que é que eu vou fazer quando meu bebê nascer ou o que eu faço. E eles responderam: quando seu bebê nasceu, você põe no bebê ao colo e irradia junto com ele. Esse foi em 1974. Passaram um tempo, em 87, eu tive intenções de escrever outra vez, porque eu estava com desequilíbrio. E eles me disseram: Antônia, procura um doutor e faz a irradiação. Boa tarde. Eu conheci o racionalismo cristão no ano de 1998. Uma irmã minha havia sofrido um feminicídio e que me deixou muito abalada. A mim e toda a família, né? Porque nós nunca havíamos passado por nada igual. Passando-se os anos, eu, como havia ficado com os 2 filhos dela, e era pouca coisa mais velha do que a maior, né, que tinha 11 anos de diferença entre mim e ela, e o menino tinha 16 anos de diferença. Eu sozinha, cuidando deles, tive algumas dificuldades, né, no aprendizado de como criar, de ser mãe, e tudo muito difícil, tudo muito novo para mim e para eles, toda a dificuldade que eu não havia passado, né, as interferências. Eu comecei a me abalar muito, fiquei tão abalada que cheguei a procurar uma rezadeira porque eu estava depauperada já. Na verdade, eu já estava avassalada mesmo, de tanta dificuldade, de tanto desgaste. Quando eu não deu conta, eu passei por uma situação e minha irmã uma irmã mais velha, resolveu me levar a uma filial a qual ela havia conhecido antes de se casar, que a sogra havia levado e havia curado, como ela disse. É o que eu precisava, me curar. Fomos, mas no primeiro dia, ela vinha de outro bairro e se atrasou. E eu fiquei do lado de fora, assistindo de longe
e via música, canto, e eu gostei demais, porque eu era muito farrista, e falei, esse lugar é para mim. Então, quando ela chegou, fomos embora e eu convictamente disse que voltaria na próxima sessão. Ela me levou na reunião seguinte e lá dentro, para minha surpresa, não havia música. Fiquei aguardando, não havia música, não havia cantos, mas havia muita disciplina, uma leveza muito grande, um bem-estar. Comecei a sentir coisas que eu não imaginava. Bebi água, fiquei muito leve e foi um divisor de águas na minha vida. Falei com ela que voltaria. Ela disse, então você volta sozinha, porque ela já estava curada. E voltei em mais 2 reuniões e perguntei à chefe de salão, quanto tempo que eu preciso vir ainda para ficar completamente curada? Ela disse, para sempre. Isso me deu um estanque. Eu falei, e agora? E simplesmente estou percebendo até hoje que o racionalismo cristão realmente é para sempre. Olá, amigos do Congresso. Meu nome é Cleideneide e sou militante espiritualista da filial São Gonçalo. Conheci o racionalismo cristão aos 18 anos, através do meu esposo. Fui conhecendo a filosofia e, com o tempo, fui assimilando. Hoje, eu sou uma militante espiritualista junto com meu esposo, minha filha e o meu filho. O meu conselho é que vocês continuem frequentando as reuniões e continuem estudando a filosofia para ter um viver mais harmônico. A minha vida melhorou muito quando eu entendi o valor dessa filosofia. Então, continuem firmes, porque só assim vocês vão ter a felicidade e a paz interior. Um abraço a todos. Meu nome é Denise Fernandes. Eu sou a 3ª geração da filosofia racionalista cristã. Tudo começou com o meu avô, português, vindo de Portugal, veio para o Brasil aos 19 anos e, como não sabia ler nem escrever, a opção de trabalho foi a lavoura. Na lavoura, no sítio que ele trabalhou, começou a trabalhar, conheceu a filha do patrão, com ela casou-se e tiveram 12 filhos. Com o tempo, conseguiram comprar um pedacinho de terra, ali plantavam e o que colhiam vendiam numa feira. Na feira ele era uma pessoa muito comunicativa e cativava muitos fregueses. E com o passar do tempo ele adquiriu o vício do fumo e da bebida, infelizmente. E isso trouxe uma doença bem séria que os médicos não conseguiram melhoras para ele. E ele teve que se afastar do trabalho, ficou muito doente, perdeu muito peso e ficou na cama, realmente. E uma freguesa, sentindo muita falta dele, perguntou aos colegas feirantes pelo João Fernandes. E um deles explicou que ele estava acamado, mas muito sério, que tinha sido desenganado pelos médicos, como realmente foi. Essa freguesa se prontificou e quis visitá-lo no sítio e pegou o endereço com os feirantes e foi até lá, num domingo à tarde. E ficou estarrecida com o estado dele, que era bem sério. Aí perguntou se ele queria com ela visitar a sede mundial do racionalismo cristão. Ele não estava muito animado, mas disse que iria. Ela precisou de ajuda para transportá-lo, mas foi no racionalismo na segunda-feira, ela compareceu ao sítio, levou meu avô para a reunião, que na época se dizia sessão, né? E ele assistiu à reunião e trouxe ele de volta para casa. Na quarta-feira foi o mesmo procedimento, mas quando chegaram em casa, ele disse para ela que não voltasse na sexta, que ele ia sozinho. Ela ficou triste, achou que ele não tinha gostado e que não iria voltar na sexta. Mas na sexta, meu avô, com sacrifício, conseguiu se levantar, ajudado por 2 filhas, separando nas 2 filhas, e foram para a reunião na sede mundial. Essas 2 filhas que o ampararam para ele chegar à sede mundial, uma delas era minha mãe, a Bem-vinda Fernandes. E ela era menor de idade, e nessa época não podia entrar menores, né? Não podiam assistir às reuniões. Aí a mamãe se vestiu com um trajezinho mais senhoril e saltinho alto, e deu o braço ao vovô junto com a outra irmã, e foram. E conseguiram assistir a reunião. E de lá voltaram para casa. Aí pedindo que trouxesse água frutificada, né? A senhora orientou meu avô para trazer água frutificada. Ele trouxe para casa a água e foi tomando de hora em hora, ele tomava um cálicezinho daquela água, com bastante disciplina, ele era muito determinado. E aí o vovô foi melhorando, dali para frente ele foi melhorando, voltou a trabalhar, acabou com os vícios, né? Acabou com tudo, voltou a trabalhar, ficou forte de novo, nunca mais faltou às reuniões. Era muito disciplinado, era o primeiro sempre a chegar na filial, depois ele passou aí na filial de São João de Meriti, que foi inaugurada, e para ele era mais perto, para ele e para a mamãe. Então eles iam sempre na filial, onde eu chegava sempre muito cedo. O meu avô era um assistente assim, era muito frequente, todas as reuniões ele comparecia, ele queria muito ser militante. Só não se inscreveu para a militância pela necessidade que ele sabia que a gente tem que estudar os livros, e ele não sabia ler. Aí a minha mãe sentiu o interesse dele pela leitura e começou a alfabetizá-lo. E ele conseguiu escrever o nomezinho dele todo. Ele conseguia já escrever o nomezinho dele todo quando desencarnou. Isso em 1980. Mas não sabia ler ainda. Então ele não ingressou na militância por conta disso.
mas era o primeiro sempre a chegar na filial. Na verdade, o que levou o vovô ao racionalismo foi a doença, né? O fato de ele se sentir à beira da morte, que os médicos o tinham desenganado. Então, isso é que o levou ao racionalismo cristão, porque ele já tinha ido a vários lugares e não sentiu melhor em nenhum deles. Então, nas primeiras visitas, nas primeiras reuniões do racionalismo, ele já sentiu grande melhor. Então, isso é que o estimulou e ele foi radical em todas as suas atitudes. Eu sou, assim, muito admiradora dele pelo fato de ter abandonado os vícios, né, e toda aquela parte de crença que ele tinha, de misticismo, ele abandonou tudo. Na escola com as filhas que frequentavam, faziam aulas de religião, né, e ele pediu às diretoras que elas não fizessem mais, porque a partir daquele dia elas iam seguir em outro segmento. Ele sempre brincava com a gente e dizia que para desencarnar ele ia dormir, ia deitar para dormir após a limpeza psíquica que ele fazia às 20 horas e que não ia acordar. E desse jeitinho foi. O vovô deitou, relaxou, foi dormir e acordava sempre às 6h30 porque tomava banho dele e ia para a limpeza psíquica, né? E nesse dia, no dia 4 de setembro, ele não levantava. Aí a minha tia, que morava com ele, abriu a porta do quarto e já tinha ido. Nós tinha partido, mas serenamente, uma completamente serena a expressão do corpo, né? Enfim. E foi assim. Então, tenho grande admiração por ele, pela minha mãe, que a mamãe abraçou a filosofia assim com muita convicção. Ela era muito rígida na disciplina com a gente, impondo mesmo. Nós fazíamos a limpeza também na mesa com a minha irmã, eu, minha irmã e ela. E apesar dos reveses que meu pai não aceitava, não permitia nem que ela fosse às reuniões, mas ela foi muito determinada, enfim, e com jeitinho ela conseguia levar e conseguia frequentar algumas reuniões, não todas, e com a gente também. Ela foi muito, enfim, foi maravilhoso. E de lá pra cá são, como eu falei, sou a terceira, mas tenho meus filhos, tenho 2 filhas moças, tenho um rapaz, e todos são admiradores da filosofia, todos estudam a filosofia. E no futuro vamos ver o que vem mais por aí. Já tenho netinhos também, que já participaram da sala das crianças, e os 2 iam com a gente na filosofia também. Então eu sou muito grata ao racionalismo cristão. Hoje milito com muito prazer, com muita honra e com muita alegria. E queria deixar esse meu depoimento para todos vocês. Boa noite, eu me chamo Elizabeth Cavalcante, eu sou militante da Casa Chefe, de uma família de racionalistas cristãos. Meu pai frequentava desde criança, ainda de colo. Minha mãe se tornou racionalista ao se casar com ele e eu frequento a filosofia desde a minha adolescência. Pensando sobre esse convite, né, como definir a minha relação com o racionalismo cristão, pensando em uma única palavra, eu acho que ela seria com certeza gratidão. Gratidão por tudo que essa filosofia representa, não só na minha vida, mas para toda a humanidade, pelas oportunidades de evolução espiritual, pela oportunidade de trabalhar em algo que eu acredito muito, na Casa Chefe. E então eu estou aqui para agradecer ao nosso presidente pela dedicação, pelo empenho, pela competência com que ele conduz o racionalismo cristão no mundo físico, aos meus colegas, né, militantes espiritualistas, me desculpar por eventuais faltas, falhas, distrações, enfim, agradecer muito a todos e espero também vê-los no Congresso Mundial. Até lá, vamos aproveitar muito esses ensinamentos, né, que nós vamos receber, e porque são momentos de elevação espiritual e muito importantes para o esclarecimento espiritual de toda a humanidade. Até lá, então. Muito obrigada. O racionalismo é uma filosofia que nos ensina a viver e ensina a conviver, o que muitas pessoas não conseguem fazer nem aprender. Por isso, eu continuo e agora estou aqui no Solar com todo carinho. Tem 2 experiências na minha vida em relação ao racionalismo cristão. Uma, que minha mãe e meu pai me puseram no mundo com muita felicidade de eu ter vindo ao mundo, de ter tido essa oportunidade de poder encarnar. E outra, de que se o racionalismo cristão me ajudou ainda mais com os conselhos que eram dados na época e que eu tomei os remédios de erva e que curei-me de uma bronquite asmática que eu tinha e que o médico disse que eu ia morrer. E estou com 91 anos, desde essa época que ele disse isso,
e fiquei boa. Sou Ivânia, da família Silveira. Como contar minha história? Sem ter a base, que é formada pelos meus pais, Maria José Silveira e José Rosa da Silveiras, que conheceram esta filosofia através da dor, através de muita dor, mas com muita gratidão conseguiram superar e formar uma linda família que já está na 5ª geração. E todos conhecedores desta filosofia, uns continuaram seguindo, fazendo jus a tudo aquilo que aprendeu, que foi a base. Outros seguiram fazendo a sua evolução de maneiras diferentes, mas todos sabendo que a base de tudo foi feita através dos meus pais. Reveses, passei muitas dificuldades, momentos muito difíceis, mas sempre apoiada, sempre junto das forças superiores, nos fortalecendo através dos princípios que é exarado nesta filosofia. Meus amigos, a felicidade, ela é relativa, faz parte da nossa trajetória evolutiva. Mas se temos um fortalecimento espiritual, um aprendizado contínuo, conseguimos sim ser felizes. E é isso que eu venho aqui demonstrar, essa felicidade conquistada dia após dia através desta filosofia que é o racionalismo cristão. Estou grata. Minha história no racionalismo cristão. Sou da família Silveira. Me chamo Isabel Silveira, filha de Maria José e José Rosa. Sou militante de São Gonçalo. Minha mãe contava que minha avó paterna curou o filho nessa filosofia. Minha mãe, que estava doente, resolveu ir ao encontro desta filosofia. Foi curada também. Desde então, se dedicaram com muito amor, disciplina, que serviu de exemplo familiar. Somos felizes, mesmo sabendo que a felicidade é relativa, mas fortalecemos o suficiente para superar os reveses da vida, que não foram poucos. Essa filosofia salvou toda a família que se dedicou até hoje com muita força de vontade para suportar os reveses da vida. Conseguimos até abrir um núcleo familiar com meus pais, com os meus pais e com os meus irmãos, Miguel, Joel, Isabel, Antônio Carlos, meu esposo, Ivane e o esposo, Sérgio, Israelina e o esposo Valdemiro, que venha ser auxiliar da orientadora Lucia Gonçalves. Olá, amigos do Congresso, eu sou o Jefferson, militante da filial de São Gonçalo, do Racionalismo Cristão, e vim passar uma mensagem para vocês sobre a filosofia. O primeiro ponto que eu queria abordar é que, desde pequeno, eu fui esclarecido pelos meus pais, pela educação espiritual, e eu acho que isso facilita muito o esclarecimento da filosofia quando nós nascemos já de berço
né, com esses ensinamentos espiritualistas. E após isso, o tempo se passou, a minha mãe conheceu a senhora Lucy Gonçalves da Costa, que eu acho que muitas pessoas a conhecem, todos que estão presentes, a maioria que estão presentes no congresso, e trabalhou um tempo na casa dela, com as netas, e isso acho que facilitou todo o meu esclarecimento. Esse vínculo familiar, né, de base, isso foi me passando muitas experiências positivas sobre a filosofia. E participei do grupo jovem, participo também atualmente, agora que retornamos com muita força pela filial de São Gonçalo, que acho que sempre foi um marco o grupo jovem. E o tempo foi passando, fui tendo uma vontade mais firme de me tornar um militante, aquela vontade que vem gravada em nosso corpo fluídico. O tempo foi se passando e recebi um chamado da senhora Lucy, que me aconselhava muito, eu considero ela como uma avó atualmente, pelo vínculo que nós temos, e sempre me aconselhou muito, além da educação dos meus pais, sobre o mundo terra, sobre as dificuldades, sobre a importância de estudar a filosofia. E isso, com certeza, foi um divisor de águas para me dar prosseguimento a esse processo, e isso me fez me inscrever, né, junto com os meus familiares, que é meu pai, com a minha mãe e com a minha irmã. E é uma felicidade muito grande quando entro na filosofia e consigo ver, né, todos eles trabalhando, independente do encargo, independente da função, porque todos têm um direcionamento de pensamento, de esclarecimento, pessoas íntegras, de caráter enriquecido, de moral. Isso é uma felicidade todos os dias para mim, trabalhar junto com eles. E a dona Lucy, fundamental na minha formação espiritual, na minha autoconfiança, na minha personalidade, na minha coragem, e com certeza me fez perceber que sou capaz de muita coisa que antes achava que não era possível, né? Que a gente fica sempre olhando para os nossos defeitos, mas também temos que ver que todos nós temos as nossas qualidades, a nossa capacidade de melhorar a cada dia. E queria dizer um recado para todos aqueles que tenham vontade de ser militantes espiritualistas, para não deixarem o tempo passar, não se envolverem com a materialidade a ponto de esquecerem, de abandonarem a vida espiritual. Isso é um ponto muito importante. Quantas e quantas pessoas deixam passar o tempo, aí o tempo passa, se aposenta, se torna uma idade já com mais dificuldade de locomoção, e às vezes podem se arrepender, né? Aqueles que escolhem em campo astral defender esse propósito da filosofia. Então, não deixem o tempo passar. A disciplina do racionalismo cristão, ela não prende ninguém, ela liberta, ela permite ter horários, ter compromissos. E aos jovens não significa deixar de se divertir, deixar de viverem a vida de vocês, porém com responsabilidade, com integridade, sempre prezando os princípios na prática, com os familiares, com os amigos. Tudo isso é importante. Então, acho que esse é o meu recado, um pouquinho curto, mas espero que atinja alguma pessoa com esse propósito. E a minha gratidão ao senhor Gilberto Silva, à senhora Iraci, ao Jefferson e a todos os integrantes, que não sei o nome de todos, da sede mundial. Então, a todos, um bom congresso, uma boa festa para todos. Meu nome é Josilando, sou militante da filial de São Gonçalo. Vim aqui prestar essa singela homenagem, né, ao racionalismo cristão nesse terceiro congresso mundial. E é com muita satisfação que estou aqui. Eu nasci no berço racionalista cristão, tive esse privilégio, pois meus pais já seguiam essa filosofia. E o racionalismo cristão, para mim, sempre foi a luz, né, que guiou o meu caminho. Através dele, aprendi a me tornar uma pessoa melhor, a ser mais paciente, a ser mais amigo, a compreender mais as coisas. E, há pouco tempo, tive também o privilégio de me inscrever e ser militante do racionalismo cristão aqui da filial de São Gonçalo, onde todos formamos uma família. E sempre inspirado, né, em que o racionalismo cristão nos ensina, e sempre fazer o bem, e sempre ter disciplina e melhorar a cada dia. Quando se tem convicção da filosofia racionalista cristã, a gente, né, segue um caminho rumo à felicidade. Basta, né, você trilhar esse caminho que uma hora a felicidade vai se fazer presente. E gostaríamos também de convidar as pessoas a frequentarem essa filosofia autêntica, né? Sei que no dia a dia é muito difícil, mas não deixe de segui-las. E aqueles que desejam ser militantes, venham, se inscrevam. Não percam mais tempo, pois aqui no planeta Terra, né, o tempo passa muito rápido.
Tá? Um especial abraço, né, a todos do Congresso e também meus sinceros agradecimentos ao Gilberto Silva, à senhora Horaci, ao nosso amigo Jefferson e a todos os membros, né, integrantes da sede mundial. Meu nome é Leia, essa é minha mãe Maria de Lourdes. Nós somos militantes do racionalismo cristão. Tudo se iniciou com a minha mãe. Ela foi fisioterapeuta do Solar Luiz de Matos e seguiu como militante. Depois ela começou a me levar nas reuniões, porque eu sofria de depressão e ansiedade e ela via a necessidade de que eu ali pudesse aprender sobre a filosofia, sobre a vida, me conhecer como força e matéria. Então, um belo dia, eu pedi ao senhor Gilberto Silva para entrar como militante. Eu comecei na salinha das crianças, porque ali eu me identificava, gostava muito de ver a alegria das crianças, de sentir a energia delas. E eu tomei amor por essa filosofia, né? A gratidão eterna, principalmente o senhor Gilberto Silva, que me aceitou como militante de braços abertos. Então, todo o meu agradecimento por essa filosofia maravilhosa. Não é, mamãe? É isso. Um beijo carinhoso para todos. Meu nome é Luci Gonçalves da Costa, sou militante da filial São Gonçalo, do Racionalismo Cristão, e muitas pessoas que frequentam a filial, leem os livros, que é editado pela Sede Mundial, gostam muito da filosofia, têm aquela vontade de se filiar ao racionalismo cristão, porém ficam pensando. E eu digo para elas, conversam muito comigo, eu digo sempre, o tempo passa, o tempo não espera por nós. Aproveita agora, está com saúde, tem boa aparência, anda bem, pode resolver seus assuntos, cuidar da família, estudar a vida espiritual, que é o que nós viemos fazer ao mundo terra. É nos preparar espiritualmente. Então, é isso que eu sempre estou alertando, falando, conversando. São pessoas amigas, mas estão esperando não sei o quê. Então, nada é melhor na vida, quando se conhece o racionalismo cristão, se preparar, ir mais adiante, conhecer mais o propósito do racionalismo cristão, para que possamos ter um viver mais calmo, mais tranquilo e sempre fazendo bem aos nossos semelhantes. Porque quando nos reunimos em uma reunião, que são as segundas e as sextas-feiras, temos aquela vontade de todos terem a mesma vontade, a mesma vida, o mesmo prazer de viver no seu dia a dia. Porque o racionalismo cristão nos dá tudo isso. Não que sejamos umas pessoas que só pensam nisso. Não, vivemos a nossa vida material, a nossa vida do dia a dia, mas também olhamos o nosso viver espiritual. Porque, como dissemos antes, o tempo passa e quando olhamos para trás, não vemos mais nada o que podemos pegar, agarrar para podermos vencer os nossos medos, as nossas indecisões, as nossas dificuldades, porque o tempo passou. Então vamos em frente, porque é no racionalismo cristão que vamos entender o que estamos fazendo no mundo terra e por que estamos aqui. É isto que nos conforta, nos dá ânimo para viver o dia a dia e para também fazer o bem aos nossos semelhantes. Oi, eu sou Luísa, militante espiritualista do racionalismo cristão. Eu não encontrei o racionalismo cristão, foi o racionalismo cristão que me embalou com carinho, afeto, na cadeira de balanço do meu avô. Quando criança, ele pedia para que eu lesse um pedacinho da obra básica após a irradiação. Quando jovem, ele me presenteava
com obras de Maria Cota e de Olga Brandão. Quando ele se foi, me deixou uma grande herança, que foram os livros do racionalismo cristão, que hoje eu guardo com muito afeto e também desfruto com gratidão. A minha história no racionalismo cristão, ela começou mais ou menos 15 anos atrás, né? Uma época em que eu estava atravessando um período de muita conturbação na minha vida pessoal e familiar, né? Agora eu entendo, com os conhecimentos que eu fui adquirindo, né, que eu estava realmente numa fase em que eu estava com desequilíbrio psíquico, não só eu, mas toda a família envolvida naquele momento, né? E num dia, né, em que eu estava bastante aborrecida, bastante ansiosa, tensa, né, com a situação que eu estava atravessando, eu comentei na época com uma colega de trabalho, que hoje em dia é uma irmã, é uma grande amiga. Eu comentei a situação que eu estava atravessando e ela começou a conversar comigo, abriu para mim uma particularidade dela, que ela pertencia a uma filosofia de vida, não era uma religião, né, mas era um elemento assim modificador, né, da vida das pessoas. Foi conversando, me deu um livro da vida da Maria de Oliveira, em que ela falava, né, como conheci a espiritualidade, né, quando conheceu a espiritualidade, e foi me fornecendo algumas informações que foram aguçando, né, a minha curiosidade e a minha esperança, né, em encontrar um norte, né, para a minha vida, né, naquele momento tão difícil, né? E felizmente, quer dizer, num dia que a gente estava no final do trabalho, um dia em que teve uma tempestade terrível, o Rio de Janeiro parou, né, e tudo, né? A gente estava no final do trabalho e ela chegou e teve uma intuição, né? Ela disse que realmente eu precisaria conhecer melhor essa filosofia, né? E me levou até lá, falou assim, vamos agora para lá, né? E conhecendo ela como eu a conheço, né, e a arrimo de família que ela jamais teria tido essa iniciativa se não fosse uma coisa tão importante e tão necessária, né, naquele momento, né? Então nós fomos, né, nós saímos do local de trabalho com água pelo joelho, vendo rato boiando, trovões, tempestade, fios elétricos caídos pelo chão e chegamos, né, até a sede, né, até do racionalismo, né, na Jorge Ruth, ilesas, nada nos aconteceu nem na ida e tampouco no retorno. E quando nós chegamos, quer dizer, foi praticamente uma reunião particular, porque só tínhamos eu e ela de assistentes, né, e alguns militantes, né? Então aquele momento para mim foi realmente um divisor de águas. Quer dizer, a minha vida se modificou de uma forma que eu nunca esperei que pudesse acontecer, né? A espiritualidade sempre fez parte da minha vida, assim, por conta de meus pais, meus avós, tios, porém foi uma coisa diferente, foi como se uma luz se abrisse, um clarão se abrisse no meio da tempestade, literalmente. Então eu passei a frequentar as reuniões com assiduidade, né, e tudo, e hoje em dia eu sou militante com muita alegria no coração. E é uma filosofia que realmente ela esclarece e ela espiritualiza as pessoas e fortifica principalmente, né? Então é isso que eu tenho a dizer em relação ao racionalismo cristão e à minha vida. Eu tenho uma longa história com o racionalismo cristão, né? A minha família inteira, por parte de pai, né? Principalmente a parte de pai, sempre seguiu essa filosofia de vida, né? Sempre salientando que não é necessariamente assim, não é uma religião, né? É uma filosofia de vida, porque assim, infelizmente as pessoas hoje em dia, elas levam a palavra ao pé da letra, né? Então se eu falar que é uma religião, automaticamente as pessoas vão falar que eu sou contra as outras. E não é assim que funciona, né? Então, assim, o racionalismo, ele prega muito, assim, uma filosofia, né?
E eu sempre tentei me identificar, né, com uma filosofia de vida, com uma coisa que fosse mais condizente com a realidade, tá? E não que seja a verdade suprema, absoluta, né? Porque, na verdade, estamos aqui para melhorar, aprender e evoluir. E é sobre isso que o que eles têm falado, o que eles têm pregado, sempre coisas boas, sempre coisas para evoluir o espírito, né? Para quem acredita, né? Porque é isso, cada ser humano acredita, enfim, no que acha enfim, que é real, né, no universo, e cada alma é única, né? E é isso, assim, essa é a minha espontaneidade. Então, assim, tenho 29 anos, desde pequena fui, né, às reuniões do racionalismo, e num momento muito obscuro da minha vida, tá? Num momento muito complicado, muito difícil, eu obtive ajuda espiritual, né? E assim, foi algo muito forte e até hoje eu tenho. Então, assim, graças a Deus, sou uma pessoa muito, muito iluminada, como todas são. Não é porque eu sou uma pessoa especial no universo, né? É porque todos são. E a gente tem que se atentar aos sinais, tá bom? É isso que eu acho que eu acho interessante poder compartilhar. E eu espero poder estar aprendendo, poder estar é meio redundante, mas estar aprendendo cada vez mais. Meu nome é Margarida Maria de Mendonça, moro aqui em Fortaleza. Sou racionalista cristã. Conheci por intermédio do meu irmão, Raimundo Nonato de Mendonça, falecido. Mas gosto muito do racionalismo. Foi a coisa melhor que eu encontrei na minha vida. Continuo fazendo as minhas irradiações em casa, porque aqui em Fortaleza a Casa Racionalista Cristã não funciona. Olá, amigos. Chamo-me Natalina, sou cabo-verdiana, ilha de São Nicolau. Conheci o racionalismo cristão já na mocidade, a convite de uma amiga, pois eu era muito vulnerável, sensível. Tinha muitos sonhos premonitórios e isto fazia-me muitas inquietações. Debrucei sobre os estudos. Como cheguei à verdade de Maria de Oliveira, foi um bálsamo para o meu espírito. Comecei a identificar-me com força em matéria e entender o valor do pensamento positivo. As obras de Maria Cotas foram o meu farol de luz, pois cresci como mulher, preparei-me para ser mãe e uma professora valorosa. Implantei em minha casa um lar racionalista cristão em miniatura. Estudei muito porque os meus filhos exigiam de mim todo esse conhecimento, por serem também muito vulneráveis. Levei essa prática para dentro da minha sala de aulas. Alunos de 6 anos, seria gravar na mármore os princípios do racionalismo cristão em miniatura. Passávamos por um processo de relaxamento todos os dias e a aprendizagem era baseada na consciência, dentro da lógica, do raciocínio, da razão, de uma visão mais ampla, permitindo a esses alunos novos conhecimentos e a independência, a liberdade de expressão. Aos 29 anos, ingressei para a militância do racionalismo cristão. Hoje, com 53 anos, sinto-me feliz pela convicção, pelo amor que eu tenho a essa filosofia e pela oportunidade de mudança, pois venci as minhas limitações.
Fui vítima de poliomielite aos 3 meses de idade, porém andei aos 4, mas isso não foi o meu obstáculo. Cresci e evolui dentro da filosofia racionalista cristã e considero-me um exemplo para os que dizem que não consigo, porque quando queremos, conseguimos. Obrigada, racionalismo cristão, por patrocinar-me este aprendizado. Conheci o racionalismo cristão quando ainda bem pequena, levada pelos meus pais, Teresa e Joaquim Costa. O período da infância e adolescência foi vivido à sombra dos ensinamentos e da disciplina legada pelo nosso mestre Luís de Matos e os exemplos dos meus pais. Tivemos a grande felicidade de conhecer a família Cotas com amizade sólida e profunda. Antônio Cotas confiou a Joaquim Costa, meu pai, a presidência da Casa Racionalista Cristã em Belo Horizonte, onde presidiu por longos anos. Com amizade estreita, conheci João Gomes, com quem me casei. Após o casamento, viemos de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, onde passamos a residir em Vila Isabel, próximos à sede mundial do racionalismo cristão. Logo após, tia Mariazinha, como era chamada carinhosamente, me chamou para trabalhar na secretaria e também preencher a ficha de militantes. No dia seguinte, estava na empresa pronta para o trabalho. Antônio Cotas me recebeu com muito carinho. João Gomes e eu tivemos o filho Ronaldo, que gosta do racionalismo cristão. A criação que demos fez dele uma boa pessoa, carinhosa e amável. E assim também passa os ensinamentos para o nosso neto João, que nos trouxe uma imensa luz e alegria. Ao longo do meu trabalho na secretaria, tive como colega e amiga a saudosa prima Marluce Rodrigues. Tanto na gestão de Antônio Cotas, como na presidência do Dr. Humberto Rodrigues. Como esposa, secretariou o Dr. Humberto e também como competente assessora. Nesta minha vida se resume nesses quase 90 anos, onde o tempo de trabalho em épocas diferentes aconteceram na gestão de 3 presidentes, iniciando com Antônio Cotas, em seguida Dr. Humberto Rodrigues e atualmente Gilberto Silva. O pequeno trabalho que ainda desenvolvo na secretaria é, sem dúvida, para mim, a razão maior desta longa jornada,
cuja estrada está pavimentada. Se sou hoje o que sou, devo à minha mãe, que foi uma racionalista cristã autêntica e cuidou dos seus filhos sempre dentro desses princípios norteadores de alma. Hoje, com 84 anos, continuo seguindo a mesma educação da minha mãe, que sempre foi o meu exemplo. Amigos, não percam mais tempo. Venham se juntar a esta grandiosa filosofia de vida, que é o racionalismo cristão. Boa tarde a todos, meu nome é Nádia Vieira Pimentel e eu sou militante da filial São João de Meriti do Racionalismo Cristão. O meu primeiro contato com a filosofia racionalista cristã foi desde tenra idade, foi da minha infância, porque os meus pais eram militantes dessa mesma filial. E, para mim, esses ensinamentos são normas de conduta que eu procuro colocar na minha rotina diária. Procuro não deixar apenas na teoria o que eu aprendo, o que eu estudo, mas colocar em prática todos esses ensinamentos tão fortificadores, tão benéficos para o viver. Então, esse é o meu depoimento e espero que mais e mais pessoas também possam se conectar com essa grandiosa filosofia que é o racionalismo cristão. Olá, amigos do Congresso, meu nome é Natasha e eu sou militante espiritualista da filial de São Gonçalo e eu conheço o racionalismo cristão já de berço, porque toda a família do meu pai era do racionalismo cristão, né, já tinha o conhecimento da filosofia e a minha mãe ela conheceu quando ela tinha 18 anos, então eu já cresci, né, tendo sempre o suporte dos meus pais, sempre me ensinando sobre a limpeza psíquica, então eu aprendi quando era muito novinha, né, já ia às reuniões, até apresentei quando era criança, o grupo jovem. Mas mesmo que eu frequentasse, eu só tive realmente o entendimento da filosofia quando adolescente. Então, fui passando por diversos problemas, como ansiedade, problemas reais que nós adolescentes vivemos, né? E foi através disso que eu comecei a ter aquele insight dentro de mim de que eu tinha que entender o real valor da filosofia. Então, comecei a frequentar com mais assiduidade e também olhar o racionalismo cristão com outros olhares, né? Deixei ali o meu coração aberto para realmente entender o real valor dessa filosofia. Hoje em dia, fui passando o tempo e eu passei por muitas dificuldades que me fizeram olhar essa filosofia como realmente um caminho para a gente aprender a viver, sabe? Para aprender a lidar com os familiares, para a gente aprender a lidar com o mundo afora, com os amigos, entender as influências que acontecem no mundo terra e como a gente deve lidar perante essas situações, né? Então, o racionalismo cristão me ajudou muito nesse entendimento do real valor da vida, sabe? E o tempo foi se passando e hoje em dia, né, eu sou uma militante espiritualista junto com meu irmão e meu pai e minha mãe e também, né, estou treinando para ser uma orientadora junto, né, através da dona Lucy, que faz esse treinamento, que está sempre me orientando, sempre, né, encaminhando nós e a todos os jovens, né. Eu faço parte do grupo jovem da filial de São Gonçalo e todos os meses a gente faz, né, sempre os trabalhos e a gente está sempre falando sobre a importância dos jovens, a importância de nós jovens termos o conhecimento da filosofia desde cedo, porque isso ajuda a gente a enfrentar a vida de uma forma diferente, ajuda a gente a encarar os problemas do dia a dia, a atualidade, né, o mundo da internet, onde a gente está sempre se comunicando com pessoas, né, amigos, familiares. Então, o racionalismo cristão ele é fundamental para ajudar a gente a lidar com esses problemas, para a gente ter um entendimento do que é ansiedade, do que é depressão, como a gente pode lidar, né, com amigos, como a gente pode auxiliar essas pessoas, as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que precisam. Então, meus amigos, é muito importante que vocês, né, que têm netos, que têm sobrinhos, que ajudem, que aconselhem, para que aos poucos eles comecem a entender um pouco dessa filosofia. E para você que já é jovem, para você que é jovem, para você que conhece a filosofia, que continue estudando e que tente ver o valor dentro de si, que encontre ali, que veja o racionalismo cristão como uma prioridade também de vida, porque a gente só consegue um sucesso na profissão, a gente só consegue um sucesso na vida material se a gente também tiver ali a vida espiritual junto com a gente.
Então é esse o meu recado e um abraço a todos. O meu nome é Oswaldo Coutinho Prestes. Estou com 99 anos, fazendo 99. E conheci o racionalismo cristão em Pelotas, quando tinha 19 anos, eu comecei a frequentá-lo. Mais ou menos uns 10 anos, eu já comecei a fazer parte. Mas aí eu inventei de ir para... porque queria estudar mais, ter mais oportunidade, fui para Porto Alegre. Lá tinha 3 pessoas lá no laboratório, o INCAS, que pretendiam fundar o correspondente. E aí eu fui para lá. Fui para lá e depois levamos lá uns quase 50 anos, mas fundamos a lá. Hoje eu estou aqui no Capão do Leão, de novo, faz 22 anos que eu estou aqui. Eu me sinto muito feliz, porque aprendi muito e tenho muito que aprender, porque a nossa filosofia é vasta, é profunda, como disse o nosso amigo e Presidente Astral? Que escreveu que a filosofia nossa é vasta, profunda e eclética, porque ela se baseia no estudo do universo praticamente. Então é muito vasta mesmo. Obrigado a conhecer o racionalismo cristão, porque a minha avó, minha mãe, já ouviu falar sobre o racionalismo, e por outra eu tive sarampo, e com o sarampo eu comecei a ficar com os ossos mole, e eu, para poder ficar em pé, eu tinha que me apoiar no joelho. Aí houve um conselho que minha mãe escreveu, recebeu o conselho, e eu sofria com um banho de imersão de água bem esperta, com sal grosso, iodo e álcool. Berrava toda a vida, mas isso, talvez alguma medicação receitada, algum chá, eu não me lembro agora, eu tinha 4 anos, e então, consequência a isso, a minha mãe conheceu o Hospital de Jesus, que estava selecionando criança com problema de coluna, e fui um dos primeiros a ser operado aqui no Brasil, pela equipe que foi se especializar na Alemanha. Então, reuniram um grupo de 9 crianças, aonde só eu estou contando a história. As 8 crianças que foi mesmo do grupo não resistiram à operação. E o médico até me levou para a casa dele, o apartamento dele em Copacabana, e nem minha mãe podia me visitar. Só entrava no quarto o médico ou a enfermeira que fazia o curativo. Então essa história começou eu conhecendo o racionalismo cristão, porque meus pais, minhas avós, já frequentavam o racionalismo cristão, né? E daí que eu comecei, e à medida que fui crescendo, fui compreendendo e abracei com unhas e dentes o racionalismo cristão. E é onde eu me sinto fortalecido até hoje. Em 1995, eu estava entrando para o 2º grau, onde eu precisava comprar um livro de literatura.
onde apareceu um serviço numa casa de um primo meu, do segundo grau, ele é primo de segundo grau, onde eu ficaria de servente, apenas mandando um balde de massa para a laje. Aí, ao iniciar o serviço pela parte da manhã, colocamos o primeiro traçado para a laje e quando foi aproximadamente às 11h30, eu avistei uma cobra vermelha e preta, a qual me espantei, né? Tava lá dando volta em cima de um trabalhador lá da obra, distante de mim. Aí eu gritei, olha a cobra, cuidado. Aí uma voz dentro da casa falou assim, não, isso é uma visão. Não é só você que viu essa cobra aqui, não. Aí nisso que ele falou, essa cobra sumiu, desapareceu. Aí o dono da obra perguntou assim, mas por que fulano viu essa cobra aí? Que horas são? São 11h30. São 11h30, então tá na hora para parar para lanchar. Aí o cara da casa falou assim, mas será que ele vai querer o lanche? Porque ali era um centro, né, também, era um centro, né. Aí eu pensei, não, eu vou querer esse lanche sim. Ele veio até a mim e falou, não, vou querer o lanche sim, pode fazer. Então você tem que ir lá dentro da casa apanhar. Tá, tudo bem, fui lá na casa, apanhei. Quando cheguei lá, o cara falou assim pra mim, tava servindo, poxa, eu tinha certeza que você não ia querer. Não, eu quero o lanche. Aí o dono da casa falou assim, dá o lanche a ele. Aí eu fui, peguei o lanche, comi com muita satisfação, tava muito gostoso aquele lanche, era um cachorro quente e um guaraná, né? Tá, eu perguntei se podia repetir. Comi a segunda vez, pode sim. Aí ele foi, deu. Aí nisso, na segunda vez, ele já me deu com um sorriso, porque ele também ficou espantado por ter visto aquela cobra ali. Ele não queria que eu visse aquilo, né? Que não saísse com essa má imagem dali de cobra peçonhenta, e principalmente sendo fantasma, né? Aí tá, aí depois fiquei pensando comigo mesmo, não tem problema. Então eu já sei o que se trata, o que aconteceu está no livro A Vida Fora da Matéria, é onde os obsessores já gostam de se transformar em bichinhos para assustar a pessoa. Então, se esse espírito transformou em cobra, se me acompanhar à reunião que vai ter, né? Naquela época foi numa segunda-feira, eles ganharão um presente do bom. Aí, chegando na reunião, primeira comunicação, nós estamos aqui. Você ainda não terminou a sua explicação. Estamos ouvindo você até agora. Porque eu fiquei pensando o tempo todo daquele fato, né? Aí eu achei interessante, foi aonde que eu parei de pensar na tal cobra. Ok? Terminou. Então, minha história no racionalismo, como começou, né? E o que mudou. Através do meu avô, José Pinto Monteiro, eu comecei a frequentar as primeiras reuniões, né? Públicas. E eu vou ser bem sincero, eu não entendia quase nada, né? Eu era uma criança, né? Mas eu vinha por causa da viagem, né? A gente morava em Copacabana, né? E o racionalismo é aqui no próximo Maracanã, né? Zona Norte. E por causa da pipoca, né? No final das reuniões sempre tinha uma pipoca, né? Então, assim, era muito gostoso. O pessoal que frequentava o racionalismo cristão nessa época, né, aqui na Jorge Lude, 119, Rio de Janeiro, sabe do que eu estou falando. Então, sempre, antes de começar a manifestação do astral superior, a gente já começava a sentir o cheirinho da pipoca, né? Enfim, através do racionalismo cristão, eu me tornei adulto, né? Eu me tornei homem, né? Casado, 39 anos com a Márcia, né? Minha esposa, pai de 2 filhos, né? Júlia e Rodrigo. E, cara, assim, hoje fecho, né, da Casa Chefe, é um prazer muito grande, um amor, eu falo muito isso entre os colegas, é prazeroso estar aqui dentro, é prazeroso a gente saber que a gente está servindo não só a si próprio, mas como a humanidade, né? E o racionalismo cristão, ele não muda, ele te dá ferramentas para você mudar. E uma das frases que eu escuto muito aqui dentro é: a gente tem que se esforçar ao máximo para errar o mínimo, né? E é isso que eu venho fazendo junto com, hoje, na presidência do Gilberto Silva, né, nosso presidente, e de todos os meus colegas aqui, militantes do racionalismo cristão. O que eu tenho a dizer é, quem sabe surjam outros Ricardos, né? E através do avô, da avó, da mãe, da internet, é muito importante, não só para você, mas para um todo.
para a nossa sociedade e para o nosso mundo, para um mundo melhor, tá? Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Roberto Farias de Oliveira e eu estou aqui na filial São Paulo, que eu sou militante e atualmente sou o bibliotecário, tomo conta aqui da venda de livros. Nós procuramos explicar para as pessoas o assunto de cada livro e sou muito satisfeito de participar do racionalismo cristão e ajudar ao desenvolvimento dessa grande filosofia. Eu estou aqui porque eu já nasci dentro do racionalismo cristão. Meu pai começou no Rio Grande do Sul, ele era militar e nós sempre fomos mudando de lugar para lugar, até que chegamos a morar aqui em São Paulo. E aí ele sempre queria que nós estudássemos, nós fizemos os nossos estudos na USP e eu me tornei professor de escola pública e sempre procurando ajudar. Só um período que eu tive que trabalhar à noite nas escolas, aí eu tive mais dificuldade de comparecer aqui. Mas eu nunca deixei de ser militante, sempre participei e tive algumas dificuldades durante a minha vida, mas sempre aprendendo, sempre acredito que eu aprendi muito com o racionalismo cristão e fui modificando, creio que para melhor, e procurando sempre essa ideia de ajudar a todos. Nos próprios textos que às vezes eu procuro escrever, espontaneamente eu já escrevia com o assunto de humanitarismo, de pessoas mais desfavorecidas que devem ser auxiliadas. Sempre tive esse sentido nas coisas que eu escrevi. E sempre procurei ser uma pessoa humanitária, né, nesse sentido, que a gente vê as indicações das orientações do Estado Superior, sempre fala nessa parte de que a humanidade tem que se tornar mais solidária, mais colaborativa, mais cooperativa. Então, é uma grande felicidade para mim fazer parte dessa doutrina, como meus pais fizeram a partir de 1964 e eu a partir de 1970, sempre procurando aqui para ajudar numa atividade ou noutra, sempre que me chamaram, sempre que me procuraram, na época do seu Antônio Flor, depois na época do Cecílio Reis Long, e mais recentemente com o Fernando Ferreira da Costa. Então, a nossa vida no racionalismo cristão sempre se torna melhor, sempre é uma boa condição e nós temos muita esperança de que tudo melhore. Vou falar aqui um pouquinho sobre minha trajetória no racionalismo cristão. Conheci essa filosofia quando tinha 10 anos. Minha mãe apareceu com uma doença, um câncer no fígado, e se sentiu muito desolada com 5 filhos, e a gente vivia com dificuldades. Aí uma vizinha nossa falou para ela que conhecia o racionalismo cristão e nos levou lá. E a partir daí, nunca mais deixamos de frequentar. Era muita dificuldade para minha mãe ir, tínhamos que ir de carroça, e o pai não gostava de ir na filosofia, mas tinha que levar a mãe doente, e levava nós todos também. Aí ele, para se vingar, dava-lhe pau no cavalo, e tudo ia mais, a gente nunca desistiu. Sempre íamos de carroça até ficar adulto. Aí a mãe desencarnou, mas ela ficou boa de sair do câncer, não teve mais nada, ficou completamente curada. E nessa continuação ela desenvolveu mediunidade e ela era analfabeta e nós estávamos recém aprendendo a ler e aprendemos todos juntos, a mãe e nós tudo lendo nos livros do racionalismo cristão. Nas terças-feiras e quinta era reunião particular e nós ficávamos sozinhos, o pai levava a mãe. E a gente tinha um pouco de medo, mas ela dizia, façam a irradiação às 8 horas e fiquem lendo, que aí vocês não vão ter medo de nada, não vão ter oportunidade para entrar pensamentos ruins na cabecinha de vocês, para ficar com medo. E assim nós aprendemos. E essa foi a nossa caminhada, nos firmando sempre dentro da disciplina
e a confiança em nós, dentro de nós mesmos, sabe? E aí a gente ficou adulto, perdemos a mãe e passamos o que tinha que passar, o que todo mundo passa, mas sempre com confiança e com a certeza de que só era mais um obstáculo na nossa frente. E sempre muito unidos, todos os irmãos, e assim foi a nossa vida. Hoje eu continuo, eu casei, fiquei viúva, casei e tive 5 filhos. Fiquei viúva, mas como eu sabia costurar, passei a minha vida toda costurando, meus filhos iam lá, entregavam as costuras, vinha com dinheiro, já comprava comidinha, e aí as irmãs mais velhas já iam fazendo o almoço, o café para eles, e assim foi indo. E assim se criaram todos com muita alegria, muita felicidade e segurança nessa caminhada. Porque o principal é confiarmos em nós mesmos. E eduquei também meus filhos através do exemplo, mostrando para ele que a gente é o que faz. E agradeço tudo isso aos conhecimentos que tivemos do racionalismo cristão. Meu nome é Rosângela Magalhães Ferreira. Essa história é sobre meus pais, Maria Magalhães Ferreira e Geraldo Freire Ferreira. Minha mãe, Maria, nasceu em Apiacá, Espírito Santo. E todos moravam na fazenda, no interior do município de Itaperuna, onde meu avô tinha uma fazenda, e ele faleceu em 2 de setembro de 1953. Minha mãe tinha apenas 14 anos. E meus avós maternos tiveram 8 filhos, o mais velho José e minha mãe, a caçula. No falecimento do meu avô, em 1953, minha mãe veio para o Rio de Janeiro morar com meu tio José, no Meier Caxambi. José levou Maria para o racionalismo cristão, que frequentava ele, a esposa e o filho. E ela, muito jovem, muito inexperiente, não entendia muito bem sobre o racionalismo cristão. Foram idas e vindas entre a fazenda de Itaperuna e o Rio de Janeiro. Ela foi várias vezes para lá e depois voltou para cá. Nessa volta, em 1955, por aí, mais ou menos, minha mãe voltou para morar de novo com seu irmão José. Ele já estava morando na rua Major Ávila, Tijuca, Rio de Janeiro. Todas as segundas-feiras frequentavam ele, a esposa, o filho e minha mãe no racionalismo cristão. Meu pai e minha mãe se casaram em março de 1958, em Campo Grande, Rio de Janeiro. Por volta de 1962, meu pai, o Geraldo, conseguiu um emprego nos Correios e Telégrafos, que hoje se chama Correios S.A., e ele trabalhava como radiotelegrafista. E ele trabalhava em Niterói e sua prima era sua gerente, que também morava em Niterói. Ficava de 2 em 2 dias em Niterói e vinha para Campo Grande por causa da distância do trabalho aonde morava. Passou muito mal na casa da prima, ele teve um problema de psicose e via pessoas perseguindo ele, e a prima resolveu interná-lo na casa de saúde de doenças mentais em Niterói. Meu pai ficou 4 meses durante a internação dele. Minha mãe passou a estudar as obras do racionalismo e frequentar todos os dias em Campo Grande, quando era o presidente, o nosso Pinheiro. Ele frequentou também quando saiu aos 4 meses e se curou. Sempre ficava com um esteio na cadeira à mesa do racionalismo cristão. E seu Pinheiro era o presidente.
e ele foi curado. Ele ficou bom, mas ele fumava muito e tinha convicção que não conseguia largar o cigarro. Ele não frequentava, mas ele levava minha mãe, deixava no portão e voltava porque ele ficava com vergonha que ele fumava muito. E essa é a história do meu pai. Ele foi salvo dentro da doutrina racionalista cristã e eu nasci numa racionalismo. Minha história com RC começa quando eu tinha 1 ano de idade. Eu fui diagnosticada com CRUP. Minha mãe já nasceu na filosofia, ela tem 83 anos, e minha avó trabalhava já no centro, na filial de Campo Grande. Eu estava piorando, sendo tratada apenas com uma dor de garganta, e só piorando, e o otorrino ficou de passar lá em casa depois de uma festa. Só que piorando, minha mãe pegou o livro do racionalismo cristão antigo, que ajudava com alguns chás, algumas orientações, e tinha falando do CRUP. E ela procedeu exatamente como eles falaram, e deu tempo de eu estar viva até o otorrino chegar. E aí eu fui tratada. Estou aqui. Aos 5 anos de idade, eu indo frequentar a filial de Campo Grande, ao entrar, eu vi uma luz muito grande ao entorno do prédio do racionalismo, e aquilo me chamou muita atenção. E nesse mesmo dia, chegando cedo, porque minha avó trabalhava lá, ela me botou sentada na mesa, 5 aninhos de idade. E ali eu fiquei, e aquilo me emocionou muito. E o episódio que me fez realmente fortificar e tornar a filosofia a minha vida, né, o meu estilo de vida e atualmente militante, foi que na minha adolescência, como todo adolescente, tem as conturbações de hormônios, de vida, de família, tudo se torna uma tempestade. Eu sentada na filial, na casa-chefe, né, onde o astral superior era Maria Cotas na época, e o Antônio Cotas era o presidente, e eu conversando mentalmente, né, com ela, enquanto rolava a reunião, e eu conversando, e eu falei certas palavras, e falei, eu sei que eu sou uma adolescente, que ninguém valoriza, mas que isso está me incomodando, essas questões. E aí eu falei uma frase inteira no final, né, que esse seria o meu problema, que eu gostaria de ter uma resposta, né? E quando foi o Concentre-se Bem e a palavra da Maria Cotas, ela respondeu todo o meu questionamento e usou no final as palavras, a frase final que eu tinha dito. E isso me tocou, e isso foi um divisor de águas. E eu sigo a doutrina até hoje, né, meus filhos, e procuro tentar passar para os meus netos, e me tornei militante. Essa é a minha história com a RC. Olá, amigos. Eu quis gravar este vídeo para falar um pouco de como cheguei ao racionalismo cristão. Eu sei que eu cheguei muito combalida. Ao ouvir a orientação do dirigente da casa, senhor José Antônio Teixeira, que às vezes o espírito vem numa família o qual ele não é encaminhado para os estudos da espiritualidade e que seguisse em frente. Eu fui seguindo, trabalhando, cuidando de um lar como pai e mãe e passando pela dor de ver irmãos prematuramente
deixando seus corpos físicos, sempre do lado da minha mãe. Quando eu pude militar lá em Caeté como média de transmissão, e ao aposentar eu mudei para Atibaia. Em Atibaia não tinha um racionalismo cristão. Procuramos a orientação do senhor Erval Tavares de Campos, que intuído disse: vai abrir sim Atibaia. E fomos em frente, com a ajuda do meu parceiro, senhor José Nunes, que hoje é a emanação que organiza as correntes na casa de Atibaia. Temos como dirigente a Maísa Gebara, que é um exemplo de humildade, desprendimento, de que nos orienta com muito amor. E somos filial. Como médio, eu queria ressaltar como é sentir um maior bem-estar, maior paz interior de cumprir a responsabilidade espiritual dentro dos princípios do racionalismo cristão. Gratidão a todos. Me chamo Suzete, sou de Cuiabá, moro na Itália há 22 anos. Conheci essa filosofia graças à minha querida tia Florentina, que era uma militante de Cuiabá, quando era em vida. Eu, com 9 anos, frequentei, através dela, a Casa do Racionalismo Cristão, porque eu tinha de problemas espirituais, eu via de vultos, escutava de vozes, e de quando eu comecei a frequentar, quando eu era pequena, tudo me passou. Mas em 2024, em janeiro de 2024, eu tive um diagnóstico de tumor maligno. E ali, conversando com as minhas primas, Elisabetta, da filial de Cuiabá, Lucelena, e com meu primo Antônio Moreira, me falaram muito da filosofia, me explicaram, me deram livros de presente, me falaram da limpeza psíquica e também do atendimento que eu podia ligar a conversar com as pessoas, e conversei com a senhora, a Dona Maria. Um bacione, Dona Maria. Oh, olha italiana aí. Um beijão, Dona Maria. Muito obrigada pelas palavras maravilhosas, pelas explicações maravilhosas que a senhora me deu no momento de grande dificuldade que eu estava passando. E a filosofia me ajudou muito a superar essa problemática na saúde. Fiz 2 interventos muito importantes, cianocólon reto e cianofígado, mas deu tudo bem a operação. Os meus exames estão andando tudo bem, de 3 em 3 meses vou fazer sempre os controles e tá dando tudo bem. Eu sempre com pensamento positivo, lendo os livros, fazendo a limpeza psíquica em casa, isso me ajudou muito, muito. Eu própria fiquei tranquila, sem medo de nada, e agradeço ao presidente Beatriz, Lucelena, todos os militantes por essa maravilhosa reunião à distância que vocês fazem, que ajuda muito, principalmente para quem não tem uma casa do racionalismo cristão, como é aqui no caso da Itália, que não tem. Então essa reunião à distância ajuda muito. Muito obrigado, um bom congresso a todos. Gostaria de estar aí, mas infelizmente não posso ir. Eu pensei de ir, mas não vou conseguir. Mas um grande abraço a todos. Muito obrigado por essa filosofia maravilhosa. Olá, meu nome é Ulisses. Eu sou militante do racionalismo cristão, aqui da filial de Vicente de Carvalho. O meu relato de como eu conheci o
o racionalismo cristão, eu vim para o racionalismo cristão, eu estava passando por uma situação um pouco difícil de relacionamento do meu casamento. E aí, uma pessoa, uma conhecida nossa, vinha aqui nas reuniões públicas aqui da filial de Vicente de Carvalho e deixou um panfleto com a minha mãe, esse panfleto que a gente ganha na entrada aqui, né, quando a pessoa vem. E o interessante é que quando eu vim aqui na filial, né, eu não consegui enxergar a filial. Eu vinha, passava em frente à filial e não conseguia enxergar a filial. E aí eu tentei isso umas 2, 3, 4, enfim, vim tentando. Daqui que um dia eu levantei e vim aqui, hoje eu vou ter que achar a filial. Aí achei a filial do racionalismo cristão, aqui de Vicente de Carvalho. E a partir daí eu comecei a frequentar as reuniões públicas, que então eram as segunda, quartas e sexta-feira. E frequentando as reuniões públicas, aprendendo, estudando. O primeiro livro que eu ganhei no racionalismo cristão foi A Vida Fora da Matéria. Ganhei de um amigo aqui da filial e comecei a estudar esse livro, comecei a ler esse livro e comecei a achar muito interessante tudo isso. E comecei, até que um dia eu resolvi entrar para a militância do racionalismo cristão. Até então eu era ligado a outra filial, a outra vertente, mas aí eu me desliguei dessa vertente e passei a frequentar o racionalismo cristão, aí a ser militante do racionalismo cristão. E estou aqui na filial há uns 8 anos, eu acho. Já se faz aí uns 8 anos que eu estou na filial do racionalismo cristão. É muito bom ser militante do racionalismo cristão. Nada acontece por acaso, nada é mágico, mas a gente vai estudando e vai aprendendo a resolver os nossos problemas, né, de acordo com o que a gente vai estudando. E assim eu venho fazendo. Há muita coisa a se aprender, há muita coisa a fazer, mas foi assim que eu conheci o racionalismo cristão. Eu conheci o racionalismo cristão desde sempre. Eu ia nas reuniões na barriga da minha mãe, mas foi aos 12 anos que eu tive o meu primeiro despertar. Numa reunião pública, eu comecei a me questionar como é que aquela mulher lá em cima estava falando o que eu estava pensando. Era uma médium que estava captando meus pensamentos. Aquilo me intrigou bastante e eu comecei então a ler os livros do racionalismo cristão. E cada palavra nova que eu conhecia, eu anotava num caderno e depois eu pesquisava nos dicionários, que naquela época eram 3 livros bem volumosos que os pais faziam questão de ter em casa para ajudar na educação escolar dos filhos. Essa atividade ampliou muito meu vocabulário, tanto que as minhas redações sempre eram escolhidas para serem lidas nas classes. E eu até participei de um concurso de redação que aconteceu entre as escolas da minha cidade. Na minha adolescência, eu era bastante assídua nas reuniões e eu não via a hora de completar 18 anos para fazer a minha inscrição. Quando eu estava com 17 anos e meio, o então presidente da casa, Sr. Luiz Pereira, me convidou para ajudar no salão, fazendo o sacudimento das primeiras fileiras. Mas depois da minha tarefa, eu teria que me sentar e no final da reunião sair juntamente com assistência. Mas assim que eu completei 18 anos, eu fui até a filial, fiz a minha entrevista, escrevi a minha cartinha e fui então aceita como militante do racionalismo cristão.
E nesses 46 anos de atuação, muitas coisas aconteceram. Umas boas e outras nem tanto. Enfim, é para isso que estamos aqui. Mas nos meus momentos de aflição, o racionalismo cristão sempre foi o meu norte e o meu porto seguro. Como eu conheci o racionalismo cristão, que foi por meio de intermédio de amigos e familiares, também estudantes da prática espiritualista, né? Conheci em 2016, em uma breve viagem ao Rio de Janeiro, Niterói, cidade de Niterói, na sede de Visconde de Sepetiba, e venho por meio desse vídeo falar sobre o racionalismo cristão, que tem visa o interesse de educar, espiritualizar e orientar as pessoas a uma prática de limpeza psíquica, que é muito importante. Você está diariamente cultivando bons pensamentos, boas práticas pessoais e espirituais também. E eu venho falar meu depoimento em relação a isso, né? Que eu tenho até meu panfletozinho aqui, que eu sempre gosto de fazer cópias, tirar cópias e distribuir para as pessoas também conhecerem. E acho muito importante você conciliar, independente da sua religião, da sua orientação religiosa, você também estudar as práticas do racionalismo cristão, que não deixam de ser de grande importância. Vou deixar uma pequena mensagem aqui para vocês. Não deseje aquilo que pertence a outrem. Não queira enriquecer à custa de outra pessoa. Tudo que é seu por direito divino lhe há de chegar às mãos, na hora oportuna, nem mais cedo do que deve, nem com atraso, na hora exata. Você receberá aquilo que merecer. Portanto, trabalhe confiante no Pai, pois não cai um fio de cabelo de sua cabeça sem a permissão dele. Não se queixe do mundo, o mundo não é mau. Os homens é que ainda não conseguiram ser bons, mas da lama imunda nasce a pureza dos lírios, e também daquilo que nos pareceu mau e impuro pode surgir a luz mais sublime. Repare que a luz não se suja mesmo quando é refletida pelo pântano. Procure ter apenas pensamentos bons, porque eles não serão maculados, nem mesmo quando refletido em ambientes menos puros. Tenho 93 anos, natural de Porciúncula, Rio de Janeiro. Cresci na zona rural de Manhumirim, Minas Gerais. Aos meus 3 anos, meu pai e meu tio conheceram o racionalismo cristão após uma compra no mercado, onde o embrulho era o jornal A Razão. Nasceu daí o início de um núcleo do racionalismo cristão, onde fazíamos a limpeza psíquica diariamente. Saindo da lavoura, com 19 anos, continuei a colocar em prática da vida cotidiana os ensinamentos do racionalismo cristão. Fiz o tiro de guerra e, apesar de ter somente o 2º ano primário, destaquei-me na leitura dos manuais. Percebendo meu potencial a ser explorado, tomei um trem e fui para a cidade de Carangola, trabalhar na horta da escola como forma de pagar meus estudos. Ancorado na vontade de me espiritualizar, apoiei-me na disciplina, determinação e perseverança, concluindo o curso ginasial, chegando a ser convidado a lecionar francês e desenho. Em 1959, já morando em Vitória, me graduei em alguns cursos superiores, incluindo advocacia e magistério. Exercendo o direito, fiz carreira no Ministério Público Estadual, sempre acompanhado das intuições do astral superior, que fortaleciam na prática da honestidade e do bem. Em 1963, aconteceu um dos marcos mais felizes da minha vida. O casamento com Isa, que era também professora.
Enfrentando desafios, construímos uma família sempre unida nos ditames do racionalismo cristão. Éramos assíduos nas reuniões espiritualistas. Em 1987, eu e 89, minha esposa, nos tornamos militantes espiritualistas da filial Vitória, sediada, à época, em Argolas, na região metropolitana. Em 1990, foi-me concedida a honra de ser dirigente-geral da filial Vitória por mais de 30 anos. Em 2001, com o apoio de Humberto Rodrigues, realocamos nossa filial para a localidade mais acessível, na capital Vitória. Me recordo de apenas 15 dias de ausência das reuniões presenciais por motivo de cirurgia. Em 2025, fui agraciado pela Sede Mundial com o diploma de membro honorário do racionalismo cristão. Atualmente continuamos, eu, meu sobrinho presidente em exercício e minha filha, nos dedicando para que o racionalismo cristão possa continuar fazendo mais pessoas felizes. Muito obrigado.